Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a graça de Deus, a paz do próprio Deus esteja em seu coração nessa quarta-feira, hoje dia 23 de julho, dia em que a nossa igreja celebra a memória de uma santa chamada Santa Brígida, uma grande mulher que viveu o amor de Deus, a bondade de Deus em sua vida, que também, claro, conseguiu testemunhar esse amor de Deus. Santa Brígida, interceda junto a Deus por nós. A palavra de Deus dessa quarta-feira se encontra em Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 9. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. As outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvido, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, muito interessante essa dinâmica do Evangelho, esse dia de hoje, quando Jesus sai de casa, senta-se, uma grande multidão que se aproxima para escutá-lo, para ouvi-lo. E ele conta a parábola do semeador, que nos fala do reino de Deus. Deus é o semeador, a semente é a palavra, e os tipos de terreno que representam a disponibilidade de nossos corações em acolher ou não a proposta de vida e do reino de Deus. Como acolhemos a palavra de Deus? Então é interessante nós retomarmos esses tipos de terreno para pensarmos, para imaginarmos qual tipo de terreno é o nosso coração. Vamos tentar descobrir qual tipo de terreno tem sido o meu coração. Jesus inicia dizendo que, enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Caíram à beira do caminho, os pássaros vieram e a comeram. Caiu à beira do caminho, um descuidado. Bom, sem nenhum cuidado, para dizer a verdade, deixa cair ali e se perde porque os pássaros vêm e comem. Outras sementes caíram em terreno pedregoso. Beira do caminho geralmente não dá. Terreno pedregoso, pior ainda, aquele coração empedrecido. Aquele coração que está tão chateado, está tão magoado, está tão oprimido, que nele nada prospera. Infelizmente, a palavra de Deus não fecunda nesse coração endurecido, nesse coração cheio de pedras, nesse coração terrível. Então logo Jesus diz, as sementes que brotaram, até brotaram, mas logo morreram, porque não tinha terra, só tinha pedra naquele lugar. Então foi impossível. Então quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas, secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram em meio aos espinhos. Também, será que no nosso coração não tem estado assim, cheio de espinhos? Aquele espinho de não me toque, aqueles espinhos que se levar a mão já vem perfurando, você não tem nem lado para chegar na pessoa, porque o coração dela está tão espinhento por tantas coisas, por tantas razões. Qual a semente que prospera no meio do espinho? Me veio à mente agora, na fazenda, aqueles espinheiros chamados arranha-gato. Ali até pode algumas sementes brotar ali no meio, crescer, mas nem vaca come aquilo. Tem como chegar
não tem lado de chegar no meio daquele arranha-gato, né, daquilo tudo. Então, sufoca, é como que sufoca a semente, é como que sufoca a planta, é como que sufoca a palavra de Deus. Coração cheio de espinhos é um coração também que sufoca a palavra de Deus. Por fim, tem aquela que cai em terra boa, que produz 100, 60, 30 frutos por semente. Então, aqui, de fato, esse convite a olharmos para o nosso coração. Beira do caminho, tô nem aí com nada. A palavra de Deus na minha vida não tem significado, não tem sentido, não tem porquê, não tem por onde. Cheio de pedra, endurecido, fechado, espinhos ou terra boa. Eu acredito que nós temos um pouquinho de tudo. É a reflexão que eu faço no final. Eu acredito que nós temos ainda no nosso coração um pouquinho de cada terreno, mas devemos pedir ao Senhor que, sobretudo naquelas partes em nossa vida, em nosso coração, que o terreno não está bom, que Ele nos ajude a preparar, para que também nós possamos produzir bons frutos. 100, 60, 30, possamos produzir algo. Que Deus nos ajude a melhorar o nosso coração para acolher a sua palavra. E que Deus te abençoe, tá? Por ter acolhido hoje a palavra de Deus em sua vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aquele abraço para você, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Famag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.